Olá, pessoal, mais uma vez aqui, mais uma semana aqui com o podcast. Agora, finalmente, já estamos com o nome definido. E o nosso primeiro convidado aqui nessa edição 2 do podcast de saúde e qualidade de vida é o Fabrício Ramos. Ele vai se apresentar aqui pra gente, vai falar um pouquinho da trajetória dele, estudos de caso com pacientes, áreas de estudo. A ideia é que a gente traga um material de saúde e qualidade de vida de forma acessível, então nós vamos bater esse papo aqui hoje, tentando trazer mais informações aí para as pessoas, né? Bem-vindo, Fabrício, obrigado por ter vindo. Obrigado, Leandro. É um prazer. Nós já nos conhecemos aí, já tem uns 7, 8 anos, né? Já Acredito. tem tempo já. Já tem um tempinho e é um prazer estar aqui nesse novo projeto seu e, na verdade, muito contente por ti também, né? Vamos falar um pouquinho, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco a respeito hoje aí de vários temas que eu acho que são relevantes. Bom, enfim, a questão, eu sou fisioterapeuta, né? Sou osteopata também, fiz formação em osteopatia e atualmente trabalho muito com essa área mais holística, desde da osteopatia, naturopatia, fiz medicina chinesa, trabalho com a parte de fitoterápicos, plantas medicinais, onde gosto bastante dessa atuação também. E tento juntar, tento englobar tudo, a parte, tanto o lado físico, que me dá a ferramenta que a osteopatia me dá muito, junto com a fisioterapia, né, na avaliação, na amnésia, na parte biomecânica, na parte física do ser humano, indo um pouco para o outro lado, um pouco mais naturalista, então de plantas medicinais, e isso me ajuda muito a de repente ter uma abordagem de auxiliar, né, a orientar esse paciente também que chega com vários quadros, várias questões, muitos problemas. E a gente também tem que ter essa função de orientação também com algo natural, né? Pelo menos assim, com a minha formação eu consegui obter para conseguir passar essa informação de uma maneira mais funcional e leve para a pessoa. Então, com as plantas medicinais e algumas orientações de comida também. E entra muito também na questão emocional, que as plantas medicinais, né, a natureza, Deus nos deixou aí as plantas também para ter um efeito e um trabalho também sobre o campo emocional, energético, que é onde eu acredito bastante. Então, dentro desse pequeno resumo aí, é onde a gente tenta atuar e a parte de atividade física, eu também gosto muito de Qigong e Tai Chi, né? Que são aí uma arte marcial chinesa, né? Desenvolveu naquela época para defesa, mas hoje em dia se usa muito também para a saúde. Então, são exercícios, são técnicas de mobilizações de energia. E isso a gente consegue um resultado bem interessante também. Então, resumindo, essa abordagem que a gente tenta dar para esse paciente. Legal, você falou de bastante técnica, bastante área. Às Uhum. vezes as pessoas vão ficar um pouco confusas com relação a o que significa cada uma delas. Acho que vai ser legal a gente, ao longo do nosso papo, a gente falar um pouquinho delas em particular, ou algumas em específico que você goste mais. Uhum. Como você falou, a gente já se conhece, né? A gente já trabalhou junto em uma clínica. E a gente, ao longo do tempo, veio conversando, mas me surgem várias dúvidas, principalmente a respeito de onde vem essa questão do Fabrício, que de formação de fisioterapeuta, formação de base, foi isso, Uhum. né? A Isso, sua formação base, fisioterapia. isso. Fabrício, com formação base em fisioterapia, o que que levou o Fabrício a... Vocês vão me ouvir falar Fá aqui às vezes também. O Fá já é conhecido de longa data, né, e a gente tem um pouco mais de intimidade. O que que o Fá, lá atrás, quando fez fisioterapia, acho que é até legal falar sobre isso, porque aí vai trazendo para as pessoas um pouquinho sobre o porquê olhar para esse lado mais holístico, tá? Sim. Você vai me explicar também se é realmente holístico ou se não é, o que que Uhum. seria o holístico. Mas o Fá fez fisioterapia, teve algum tipo de inquietação na época da formação e o que te levou para esses outros caminhos? Sem entrar nesses caminhos ainda, mas o que te levou para esses outros caminhos, Fá? Pode trazer. Agradeço a pergunta. A fisioterapia me deu uma base interessante em termos de biomecânica do movimento, né? Ou seja, o estudo desse corpo humano e dessa fisiologia do movimento também. Então é muito interessante, dá uma base boa, mas quando eu me formei eu senti que faltava algo, porque era muito específico, era muito de trabalhar muito local, né? Tem um problema específico, vamos atuar dessa maneira. E claro,
funciona, está provado aí que tem vários casos e várias patologias que a gente pode abordar, né? E vai ter um resultado interessante, mas aí veio a inquietação. Por que não casar um pouco mais a questão mais naturalista, um pouco mais emocional? Isso ainda na tua graduação, Fauna? Não, na graduação de fisioterapia, pelo menos quando eu me formei, não tinha isso. Atualmente eu não sei como se encontra, né? Uhum. Se tem, mas pelo que eu sei, não tem muitas matérias que entraram muito diferente da época que eu me formei. Dito isso, quando eu terminei, eu ficava um pouco porque nós fazíamos alguns procedimentos e não tinha um resultado tão profundo, né, e tão consistente, tão duradouro no tempo. E isso me inquietava um pouco, né? Será que não tem algo a mais, né? Será que não tem que buscar por outras vias também? Por Foi exemplo, o quê, Fá? Na época de estágio, você começou a De repente notar? trabalhava uma musculatura, não estágio, mas é um estágio de ortopedia, ou até mesmo depois de formado, numa clínica de ortopedia que eu trabalhava e atendia muita gente, você atendia, fazia um procedimento, fazia o protocolo certinho, mas a pessoa ainda voltava com uma queixa. Por quê? O ser humano realmente tem várias variáveis complexos, não é um ser linear, 1 mais 1 nunca é 2, com o ser humano eu gosto de falar, entendeu? Então, ele é complexo. E para isso, não é uma resposta simples. Não que seja difícil, mas não é simples. Dito isso, me chamou um pouco mais a atenção. A pessoa chegava com uma lombalgia, com uma dor ali na região lombar e fazia o procedimento todo e não melhorava como um todo, mesmo de repente fazendo a parte de um fortalecimento certinho e tal. E a gente vai debater sobre isso depois, mas tinha várias variáveis que interferiam. E eu falei, eu tenho que entender um pouco mais isso, eu tenho que estudar um pouco mais a respeito disso, e como não foi me dado, eu tive que ir à busca, né? E é onde eu fui. E aí Qual que foi a tua primeira busca? A Como você viu que a fisioterapia, apesar dela funcionar para muitas pessoas, muitos casos, situações, existia uma boa parcela de pessoas que ela não acometia o ser humano como um todo a ponto de solucionar aquele caso, aquele problema específico. Uhum. O que que você começou a procurar? De onde veio essas primeiras informações ou formações que você fez? A primeira formação que eu fiz na época um curso introdutório à osteopatia, eu estava no último ano de faculdade, foi graças a Deus que eu fiz esse curso, porque me deu a vontade, né, a gana de fazer a formação completa. A osteopatia veio na minha vida de uma maneira bem bonita, né, bem profunda, e até hoje é a base do meu tratamento, né. A osteopatia se baseia uma anamnese, uma avaliação bem profunda do ser humano, desde questões vasculares, questões venosas, questões de sistema nervoso central, condução nervosa, fáscia, que é o tecido que reveste ali o músculo, né, que ajuda no movimento e a sustentação também, a parte metabólica, hormonal. Então, a osteopatia casa com sistemas. E isso dá trabalho, porque tem que saber muita Complexo, extremamente complexo. anatomia, mais anatomia. Mas é muito lindo para quem gosta, né? Então, eu gosto bastante. E aí, onde abriu todo esse canal, porque através de uma avaliação para as pessoas que não conhecem entenderem um pouquinho a osteopatia, através de uma avaliação minuciosa, de perguntas, de questionários, de avaliação física, de testes biomecânicos, de uma avaliação a nível de pulso, de artéria, de veias, de temperatura corporal, posturas corporais, como está teu olho, como que não está, que teu ombro está mais caído, tua boca, tua mandíbula, tua orelha. Tem vários padrões. Então, bem, depois de muito tempo, a gente consegue criar um protocolo, um sistema de tratamento. Não digo protocolo, porque cada pessoa é diferente, mas uma forma de avaliar essa pessoa de uma maneira bem mais profunda e holística. Isso dá muito trabalho. Então, dito isso, foi a primeira abordagem, né? Uma graduação de 6 anos, a osteopatia, é onde eu fiz, eu acabei fazendo lá na Espanha, eu morei um tempo lá, né? E foi uma experiência de vida muito boa também. Enfim, essa daí foi a primeira primeiro curso, a primeira formação dessa área mais holística. Aí depois desde aí abriram vários caminhos. Foram indo para outros caminhos, até tem aqui anotado várias áreas aí, depois a gente, é legal entrar, mas com relação à osteopatia, queria que você me explicasse um pouquinho mais assim, por exemplo, todo osteopata ele é de formação fisioterapeuta, como que funciona o curso, a especialidade? Aqui no Brasil, só pode fazer osteopatia, a graduação, né, a graduação não, porque aqui é uma especialidade do fisioterapeuta. Então, aqui no Brasil é só aberto para os fisioterapeutas fazerem, pelo que eu conheço, né? É um aprofundamento do fisioterapeuta. O aprofundamento do fisioterapeuta. Eu não sei se tem já alguma outra formação aberta, mas pelo menos até pouco tempo aí que eu saiba mesmo, era só para fisioterapeuta. Na Europa,
é uma graduação. Então, é uma Certo. graduação fora a faculdade de fisioterapia é algo e de osteopatia é outra. Na França é assim, por exemplo. Na Espanha, não. Também, na Espanha também tem uma especialidade, mas também já tem graduações também, já tem faculdades. Uhum. Então, resumindo bastante, é uma especialidade aqui no Brasil da área do fisioterapeuta. Certo. Nesse ponto, então, por exemplo, vamos supor que a dona de casa ou a pessoa praticante de musculação, ou sei lá, uma pessoa que teve uma lesão, seja de trauma, ou seja em algum tipo de atividade cotidiana, por que que ela buscaria ou a fisioterapia tradicional ou a osteopatia? Onde entra uma área, onde entra a outra? Existe essa divisão? Ou as duas áreas se complementam, assim como a gente vê muitas vezes, dependendo da situação? O educador físico, ele vai complementar o trabalho do fisioterapeuta. Dependendo da situação, vai ser muito mais fisioterapia ou exclusivamente fisioterapia ou educação física, dependendo do ponto. Existe essa divisão? Existe um traçado, uma linha ou não? Depende de caso para caso ou todos podem procurar qualquer uma das duas especialidades? Áreas. Isso alguns pacientes me perguntam também, né? Para que serve a osteopatia, então, né? Em que tipo de tratamento que vai ser, né? Porque supostamente o que trata? Eu falo assim, a osteopatia ela avalia o corpo do ser humano, né? Não só a parte física, mas a parte metabólica, a parte venosa, a questão arterial, neural. Então, é um sistema que eu gosto de falar bem completo de avaliação e de tratamento de maneira natural. É estimular o poder de cura do alto corpo, através de liberações e estímulos nesses sistemas. Isso vai dar uma resposta. Pode ser uma resposta, uma melhora de 50%, 60%, 70%. Cada corpo é um corpo. Vai ter uma resposta e vai ajudar o corpo a ter um alto equilíbrio. A físio, a gente se baseia muito em tratamentos, protocolos específicos. Por exemplo, tem uma lesão do LCA, de um ligamento colateral, tem uma lesão de cruzados, né? Tem uma lesão de menisco. Então, vai ter que fazer um fortalecimento específico daquela região, vai ter que fazer um protocolo, claro, de propriocepção, de melhora de equilíbrio. Nesses casos, a osteopatia não entra, Entra, especificamente. porque dentro de clube de futebol mesmo, eu já trabalhei em um, dentro de clube de futebol sempre tem a parte do osteopata e tem a parte do físio. E muitas vezes o físio também é osteopata, né? Já tem as duas formações, porque acaba Sim. fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem, como que eu posso te falar isso? Isolar isso, porque se precisa das duas, entendeu? Num protocolo, numa função de tratamento, numa forma de tratar, vai precisar ter essa atuação do osteopata também para ter esse organismo fluindo de uma melhor maneira, mais holístico, vamos falar assim. Mas também, em vários casos, vai ter que ter uma repetição, vai ter que ter uma disciplina, vai ter que ter uma constância, muitas vezes, de atividade física, de exercício, de fortalecimento, ou de protocolos de voltar a que esse corpo seja mais funcional com uma preparação miofascial, muscular também. E para isso tem que ter repetição, coisa que de repente vai ter que ter com fisioterapia constante, vai ter que ter de repente uma baixa de uma lesão, de uma inflamação, e para isso tem vários aparelhos, eletroterapia, tem várias formas de diminuir isso. Então, assim, ela é muito atuante também, não pode se negar que a fisio tem o seu papel de maneira muito positiva, eu acho que ambas se complementam. E não sei se eu te expliquei, mas... Eu vou tentar resumir na minha forma de entendimento, você me corrige se eu estiver errado, tá? Porque também chega para mim esse tipo de colocação, né? Porque é difícil separar as áreas em uma linha, só que ao mesmo tempo, se a gente consegue trazer um pouco mais de clareza didática assim para as pessoas, elas vão saber o que que elas cabe mais no caso delas procurar, né? Um profissional ou outro no caso. Que no caso da osteopatia, você tem a formação de como fisioterapeuta, então você vai também saber selecionar ali qual ferramenta você vai utilizar com aquele paciente, certo? Mas, por exemplo, eu que trabalho também especificamente na parte de massagens com liberação miofascial, tem muita gente que pergunta, não é osteopatia ou não é quiropraxia? E aí o meu conhecimento quanto a essas áreas é superficial, né? Porque eu não tenho aprofundamento, eu não tenho um estudo aprofundado nessas áreas. E o básico que eu sei, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, em relação à diferenciação, por exemplo, de uma técnica de mobilização de tecido mole, que eu acredito que usa também bastante, né, na osteopatia. Sim. Porém, a gente tem um foco ali de uma terapia, uma intervenção mais imediatista. Então, por exemplo, eu tenho pontualmente
um quadro inflamatório que não está extremamente agudo, seja na região do ombro, qualquer outra articulação. E aí eu vou mobilizar aquela região, ou seja, está muito tensionado, muito inflamado, eu vou diminuir aquela tensão sobre aquele tendão ou aquela articulação, e aí ela vai facilitar o corpo a se recuperar daquele estado inflamatório, daquela rigidez articular e todo o entorno que tem correlação com essa parte tensional. Então, a gente vai diminuir aquelas tensões naquela região e a gente vai aliviar os sintomas do paciente, no caso, né? Agora, o que eu vejo, assim, da osteopatia, não sei se da quiropraxia, porque eu tenho menos contato ainda, né? Osteopata, eu conheço você, conheço a Fernanda, conheço um pouco mais de osteopatas, que um tratamento mais holístico, eu até queria que você falasse a respeito dessa palavra, um pouco mais holístico, um pouco mais abrangente, que enxerga o ser humano como um todo, ou seja, tá, tem essa lesão de ombro, mas se eu liberar essa lesão de ombro, o que mais que pode estar acontecendo para gerar ela que eu posso tratar? Aí, no meu caso, eu entro nas áreas que eu entendo. Por exemplo, eu sei que o estresse causa tensão, inflamação, se a pessoa tem uma baixa imunidade, vai alterar também toda essa situação de reincisão, de lesão ou de tensionamento. Então eu vou trabalhando com a manipulação e com orientação. Porém, a minha técnica tem as suas limitações. Aonde entra a osteopatia para aprofundar, por exemplo? Como eu vou conseguir encontrar a causa dessa minha dor no ombro ou dessa minha dor na barriga através de manipulação manual? Dentro da osteopatia, você citou bem, é uma liberação miofascial. Então, tem técnicas dentro da osteopatia. Eu falo assim, nós temos que ter ferramentas, né? Ferramentas para poder utilizar de acordo com a necessidade. Então, a liberação miofascial, sim, ela é válida e tem um resultado bem positivo. Eu fiz a formação de liberação miofascial do Esteco, gosto bastante, uma formação mais profunda, fiz algumas outras também mais sutis, mas funciona. Em vários casos funciona, mas como tudo não vai funcionar para todo mundo e nem em todos os casos, e nem em todas as situações, né? E nem em todo momento seria a palavra. Então, dito isso, você citou a questão de uma tendinite no ombro. Vamos colocar ali um exemplo de cabeça longa do bíceps, supraespinhoso, que são músculos ali de elevação do ombro também, né? Que se usa muito e muitas pessoas têm problemas. A osteopatia vai abordar isso de uma maneira um pouco mais integral. Por exemplo, o ombro tem uma correlação com o fígado, por exemplo. Tem uma cápsula ali que Isso tem uma, que é louco. tem uma cápsula que recobre o fígado, cápsula de Gleason, e isso tem uma correlação e inervação com C3, C4, C5, nervo frênico, por exemplo, que vai dar uma repercussão na mesma área de ombro também. Então, assim, a gente começa a ter várias simbologias, várias correlações anatômicas de um órgão relacionado com uma relação neural, ou seja, com uma raiz nervosa que sai daquela região, que vai repercutir também em uma área específica. Então, isso a gente começa a ter repercussões. Então, a osteopatia, a pessoa chega com uma tendinite, com uma inflamação no ombro, vamos tentar, além desse ombro, dessa liberação miofascial, que de repente todo o trajeto está ali tenso, está inflamado, está com edema, está fibrosado, então tem que soltar todo esse caminho, mas também a gente tem que, de repente, trabalhar no fígado, tem que trabalhar, mobilizar esse órgão um pouco, perguntar para o paciente se ele come bem, se ele não come, se tem abuso de álcool, enfim, tudo que a gente sabe que dá problema hepático. Liberar de repente o diafragma, que é o músculo da respiração, que vai ter uma relação grandíssima com o lado hepático, com o ombro, ou seja, com todo o eixo de pressão torácico, vai ter uma relação com a respiração, que nós já caímos depois da respiração, caímos no lado emocional. Se você está alterado emocionalmente, ansioso, preocupado, seja, vai alterar padrão ventilatório. Alterando o padrão ventilatório, alterando o diafragma, vai alterar pressões na parte alta de tórax, podendo exercer um aumento de função de pressão, de repente, em ombro. Então, a gente começa a pensar, fazer essa análise, fazer essas correlações. Um desnível, por exemplo, da base do pé, pode ter problemas a nível de joelho, pode ter problemas a nível de quadril e chegar, de repente, no ombro. A pessoa pode ter uma alteração de uma tendinite, pessoas, por exemplo, que jogam vôlei, que vai cortar, vai dar um saque, e tem ali muitos problemas de ombro também, pessoal que faz crossfit funcional, barra, calistenia,
Aí começa a avaliar toda a questão da base dele, de sacro, de cóccix, da região básica ali da pelve, e tem fraqueza. Tem fraqueza não só de musculatura anterior de abdômen, vamos falar onde muita gente se fixa, mas de pelve, de glúteo e também de toda a parte de grande dorsal, que chega até lá em cima em ombro também. Então eu gosto de falar o seguinte, a osteopatia tenta dar essa abordagem correlacionando o órgão, correlacionando a questão neural, correlacionando a questão vascular também. Eu não sou quiroprata, então assim, não posso te falar muito a respeito, mas o pouco que eu sei, eles trabalham muito sobre o eixo da coluna vertebral, sendo como a base. Nós acreditamos também que a base, a coluna vertebral, é um eixo importantíssimo, né? Ali para nós, ali está toda a questão do sistema nervoso simpático, dali sai a inervação, tem toda a parte receptiva também, aferente também entra por ali, para ir para cima o sistema nervoso central. Então é um ponto e uma parte do corpo muito, muito importante. Mas nós acreditamos que não é só a coluna vertebral. Tem várias questões, como eu te citei agora há pouco, um fígado, um intestino grosso, na mulher, um útero, um ovário, uma trompa. Então é muita informação, são muitos órgãos para poder avaliar, para poder ver se cada um pericárdio, né, que recobre o coração. De repente, uma pessoa que é ansiosa, ela altera o padrão dela de ventilação respiratório dela, ela começa a ter uma compressão maior em tórax, começa a ter uma compressão com os anos em pericárdio. Pericárdio é uma bolsa, um saco fibroso que reveste o coração, e isso tem que ter uma certa mobilidade também. Se isso com 1, 2, 5, 10, 20 anos tem alguma alteração de pressão, isso pode levar com o tempo, porque não alterar até uma pressão arterial, a pessoa começar a ter dores a nível de pescoço, né? Então, assim, que irradia para braço, tem compressão de plexo cervical e braquial nessa região, que tem uma correlação bem grande com o braço. Então, é uma abordagem profunda que tem que ser específico. Eu lembro que tem um osteopata bem famoso, que eu fiz vários cursos com ele, que se chama Jean-Pierre Barral. Ele é um francês. E ele falava sempre em curso: o importante é ser específico. Seja específico, entendeu? Porque se não se estimula todo o corpo, não vou falar que vai ser mal, porque alguma resposta vai ter, mas às vezes naquele momento não precisaria ser estimulado aquele ponto, entendeu? Então a gente tenta fazer essa leitura para ver que ponto precisa ser estimulado, que órgão precisa ser estimulado, que nervo precisa ser estimulado. Você tocando nesse ponto me faz lembrar de uma pergunta corriqueira, assim. Quando as pessoas me perguntam assim a respeito, está lá, é bom ou não é bom? O que me vem à mente, né, e eu queria que você colocasse a sua posição, é a questão de que a gente tem algum tipo de atrito ali, né, principalmente se for uma região que tem uma lesão, um desgaste, a gente vai tendo algum acúmulo ali de atrito. Até tem profissionais que defendem o estalo, tem profissionais que não defendem o estalo, muitas pessoas têm esse vício, seja de pescoço, articulações, dedos, né, no geral. O que você acha e o que a osteopatia traz com relação a isso? Ou até aprofundando a questão de manobras dentro de massagens, manobras de tração, que aí é onde a gente vai mexer, mobilizar. Acho que a quiropraxia que trabalha muito mais focada nessa parte. Eu acho assim, a manipulação, como tudo, deve ser feito quando necessário. Então, quando alguém pergunta assim, é bom, não é? Eu sou o homem do depende, eu gosto de falar. Porque, como eu gosto muito da filosofia. É uma ferramenta. A filosofia, o amor, a sabedoria, tudo depende, né? Então, assim, eu não sou 880, entendeu? Eu sou mais aberto porque tem várias variáveis ali também. Então, assim, falar assim, é bom, não é? O martelo é bom para fundar o prego e não para fundar o parafuso. É relativo isso. Por quê? Porque assim, se necessita naquele momento, se faz. Agora, como saber se necessita? Na escola, né, a gente aprende, né, a avaliar, tratar, tentar fazer esse diagnóstico mais limpo possível para te dar essa informação. E depois a experiência, não tem jeito, né? É experiência e tocando, e tocando, e tocando, até chegar num nível um pouco mais, não de perfeição, mas que consiga eliminar mais um provável erro nessa situação. Dito isso... Pode fazer mal, Fá? Não, assim... Excesso de estalo? Eu gosto de falar que o corpo, ele trabalha muito de maneira harmônica. Então, se tem alguma região que está com muito estalo, normalmente tem uma região hipermóvel, uma região onde tecidos ao redor, onde tecidos ou na frente, ou atrás, ou laterais, músculos, no geral, não tem uma certa estabilidade. E isso pode trazer estalos da pessoa de uma maneira mais
contínua. Pode acontecer mesmo, a pessoa também tem um fortalecimento, tem uma musculatura, uma massa magra boa, e mesmo assim ter uma certa tendência à hipermobilidade. Muitas mulheres mesmo, numa fase quando elas estão grávidas, ou depois que elas conseguem que vem um bebê, elas ficam bem flexíveis, né? Tem vários hormônios ali que acabam alterando isso. Então, dito isso, pode alterar essas questões de estalos e pessoas que tenham a mais por uma hipermobilidade. A osteopatia a gente tenta casar regiões que são hipomóveis, que não se movem muito bem, a gente tem que dar mobilidade, e regiões que são hipermóveis, a gente tem que dar estabilidade, entendeu? Certo. Estabilidade é essa com vocês, né? A parte de educador físico, de orientação, de fortalecimento, nessa área. Então, a pergunta que você me fez, se é bom ou ruim, como eu te falei, depende. Entendeu? Mas no geral, mas eu acho assim, só deve um alongamento quando você faz e se escuta esses estalos de maneira natural, um alongamento, é natural, isso é fisiológico, esse tipo de situação. Agora, também não vai ser forçado, né? Vai ser natural. Nem todo dia, nem toda hora. Não acredito que isso não fará mal. Agora, a questão é que tem muitas pessoas que, muitas vezes, o dedo mesmo, né, as falanges mesmo... Eu tenho bastante calo ósseo, porque eu estalo muitos dedos, e cervical, eu não faço nenhum tipo de tração. Seja treinamento ou manipulação manual, faço tração. Mas em mim, né, acabo fazendo quando tem algum desconforto cervical. Às vezes faço 1, 2 vezes no dia, mas eu não recomendo fazer isso para outras pessoas. Uma pessoa que está em casa e tem desconforto e ela faz aquele estalo, ela sente aquele alívio. Você acha que é interessante? Expõe a pessoa a algum risco na prática ou não? Eu gosto mais completo. Se ela tiver que fazer, faz uma mobilização geral, um alongamento como um todo, e caso venha a instalar, assim, natural, entendeu? Não específico forçando, na né? região, eu não oriento, porque nós, osteopatas, nós tentamos manipular, quando necessário, algo específico. E você falou assim, mas eu achava que era mais o quiroprata e tal, que trabalhava mais com essa manipulação, com os estalos. Eu acho assim, quando necessário, o osteopata tem a ferramenta para isso e se usa. Sim. Mas, às vezes, a gente trabalha e vai mobilizar, vai tratar um fígado, dar mobilidade numa região visceral, volta a testar uma cervical, não tem que estralar mais, não tem, porque já a mobilidade já foi restabelecida. Simplesmente por um toque na barriga, simplesmente sim, né? Porque é profundo, né? Mas por uma mobilização específica no órgão, você consegue um resultado lá em cima. Então, a resposta dessa pergunta é que depende, cada caso, mas não recomendo de maneira rotineira, não recomendo. Não é bacana. Para a pessoa. Tá. Legal com relação a isso. Às vezes a gente ouve algumas coisas falando que teve um estalo e ficou paraplégico e teve alguma coisa mais grave. Às vezes a gente ouve esse tipo de notícia, a pessoa pergunta se pode acontecer alguma coisa mais grave ou não. No geral, então, o ideal é você trabalhar com uma coisa, um alongamento, né? E se for o caso, persistir o incômodo, procurar uma ajuda profissional para saber se é ideal ou não, né? Fazer esse tipo de manipulação. Porque a pessoa às vezes já tem uma hipermobilidade naquela região, já está instável e ela só enxuga gelo, vamos falar assim, né? Então alivia na hora ali, mas depois volta. Fica aliviando, porém não resolve, né? Não resolve, né? Problema. Até pela questão da hipermobilidade mesmo, em muitos casos de estalo natural, e também durante o treinamento, por exemplo, em pessoas com muita hipermobilidade, por mobilidade, você passar da angulação da articulação. Então, por exemplo, colocar as costas das mãos atrás das costas ali, seria uma hipermobilidade de ombro, assim por diante. Em treinamento, normalmente o que eu oriento é fazer o movimento completo. Trabalha a musculatura, priorizando a musculatura e não a articulação. Então, por exemplo, academia, no ambiente de academia, a gente tem um aparelho que chama Pec Deck. Até não tenho lá no estúdio, não trabalhamos, mas existe a possibilidade de você regular essa angulação na hora de você fazer o movimento à frente para contrair o peitoral. Você consegue colocar bem lá atrás. Se é uma pessoa hipermóvel, ela consegue sair lá de trás. Mas a gente já sabe que tem uma tensão muito maior sobre tanto muscular quanto a articulação em amplitude muito grande e que às vezes não é tão necessária para não forçar tanta articulação. Principalmente se por exemplo, o indivíduo está começando a treinar. E às vezes a pessoa até fica um pouco mais dolorida naquela articulação que tem hipermobilidade. Você acha interessante algum tipo de cuidado para essas pessoas
tem hipermobilidade no sentido preventivo, com a tua visão, seja da osteopatia ou de alguma outra área? Tirando a questão do treinamento, que a gente sabe que o fortalecimento vai estabilizar mais a articulação e proteger, o que mais você acha que é indicado nesses casos de hipermobilidade? Da grávida, por exemplo? Olha, a questão tua, né, vamos falar assim, como personal, né, você já faz um trabalho aí muito bom, né, que é esse fortalecimento no geral, né, funcional, deixa esse corpo aí, vamos falar assim, bem funcional, né, trazendo esse equilíbrio de forças. Então, isso é algo, eu acho bacana. Outro ponto, eu acho que é a consciência corporal. Eu acho que, no geral, as pessoas têm pouca consciência corporal seja, muitas pessoas nunca se tocaram no seu dedinho do pé esquerdo, por exemplo, nunca escovaram o dente com a mão esquerda, vamos falar assim, se são destros, né? Só alguns exemplos de falar que assim, a gente muitas vezes não conhece o nosso corpo em várias questões, Sim. entende? E quando faz um movimento, você sabe disso, tem muitas pessoas que a hora que a gente analisa, a pessoa está ali fazendo um levantamento ali para trabalhar espinhoso, deltóide, uma elevação lateral, e tá olhando ali, tá pensando não sei no que, né? Tá pensando na família, não tá ali presente. E uma das coisas que já se sabe, é uma abordagem até da linha física, que eu gosto de trabalhar do Qigong e do Tai Chi, que é onde tem a consciência, tem informação. Para qualquer atividade física que vai fazer, né, na vida. Mas onde está a atenção e o foco, na verdade, está a energia e está a concentração também. Então, normalmente qualquer pessoa, mas as que têm hipermobilidade têm mais consciência corporal. Tá mais Então, exposta a ter algum tipo de tá mais, trauma ou lesão, né? tem que ter, não mais exposta, mas ela tem que ter uma consciência corporal maior, porque realmente, sim, é verdade, o que você comentou, tá mais exposta devido a essa questão da flexibilidade, né, Uhum. exagerada. Então, essa é uma das áreas que eu gosto. Aí a gente pode entrar e tem muita coisa, tem desde o yoga, do tai chi, de outros exercícios também que dão isso também. E tentar assim, entender um pouquinho o porquê. A gente pode falar muito disso depois, mas o porquê É. dessa questão, dessa mobilização maior dessa articulação. Tem alguma simbologia? Quais as Causa as causas? causas, é só o corpo da pessoa é assim mesmo, entendeu? Mas é uma questão de fortalecimento ou tem uma questão envolvendo muito o lado emocional também, tá em outro lado, mas a posição corporal e a postura corporal e de repente até algumas patologias, isso descreve muitas questões também emocionais também. E trazendo uma consciência nessa área também, que aí os amigos aí, todos os psicólogos, e outros profissionais aí poderiam ajudar também, vai ajudar também com esse corpo a não sofrer tanta lesão ou diminuir o risco mais. Eu ia te perguntar exatamente isso, só que com o contrário. A pessoa que é muito tensa, a rigidez que eu atendo muito, parte de liberação, muita tensão, né? Muita rigidez. Além da própria tensão causada por diversos motivos, seja a rotina, seja um sono ruim, situações adversas, traumas, questão psicológica, a gente sabe que geneticamente tem indivíduos mais ou menos favorecidos na questão de flexibilidade e tudo mais. Mulheres são mais flexíveis que homens, naturalmente. E eu tenho, inclusive, alguns alunos que têm uma grande limitação, assim, a gente faz treino de flexibilidade, que é diferente do simplesmente fazer uma flexibilidade de recuperação, regenerativa, por exemplo. O ganho de flexibilidade é aquele treino de flexibilidade que a gente coloca um pouco mais de tempo para realmente ter algum tipo de estresse adaptativo na articulação. Em vez de ficar, sei lá, 10 segundos alongando aqui o pescoço, a gente fica 1 minuto, porque a gente observa que tem uma limitação, né, nesse movimento, então a gente quer aumentar essa flexibilidade. Essas pessoas bem desprovidas de flexibilidade naturalmente, que desde a infância são mais travadas, vamos dizer assim, é, me surgiu na cabeça, conforme você estava falando, justamente isso. O oposto dessa pessoa é hiperflexível, essa pessoa totalmente retraída, contraída. E eu já ouvi vários casos de psicólogos falando a respeito dessa retração, que tem a ver com uma blindagem emocional ali, de posição. Existe alguma forma também da gente trabalhar isso, seja na osteopatia ou em outras áreas, para diminuir essa questão física de tensão, mais especificamente de flexibilidade, porém sem trabalhar flexibilidade?
como você falou, de dentro para fora. Conforme os pacientes, né, que eu atendi nesses anos, me deram alguma experiência em termos de alguns padrões, né? Então, o que eu percebi que tem alguns padrões enraizados, né? Isso a gente estuda. Eu fiz a parte de medicina germânica, que trabalha com o Dr. Hammer, né? O Dr. Hammer trabalhava muito com a questão emocional. Ele era oncologista, psiquiatra, radiologista e físico. Ele é um alemão, morreu em 2017. E ele falava muito dessas questões emocionais, né? Da resposta que questões emocionais vai dar no nosso corpo. De acordo com a emoção e como interpretamos essa emoção, vai ter um feedback, vai ter uma resposta com uma predominância de acordo com cada pessoa, vai ter um órgão também um pouco mais debilitado, ou não, enfim, mas vai ter uma predominância e vai ter uma expressão no corpo físico. Vai Tá? ser refletido do psicológico. Vai ser refletido no psicológico. Então, dito isso, tem alguns padrões de alguns pacientes bem enraizados, que a gente começa a bater papo, começa a conversar, fazer uma anamnese e bate muita informação, questões emocionais e posturas corporais. Tem um psicoanalista que eu gosto muito, austríaco, que é o Reich. O Reich, ele foi discípulo de Freud, né? Depois eles se separaram, e ele trabalha muito com as couraças musculares. Então, ele se baseia que nós temos 7 couraças musculares, né? Vamos falar assim, a parte visual, a parte bucal, a parte de pescoço, diafragma, abdômen e pelve. Tudo isso daí vai ter uma simbologia, essas 7 couraças, que são as 7 camadas emocionais, as 7 proteções de cada região do corpo dessa couraça que ele falava, tem uma correlação com músculos específicos. Então a pelve vai ter músculos específicos, o abdômen vai ter o diafragma, o tórax, a questão cervical, bucal e visual também. Então cada um vai ter músculos que vão ter correlações com questões emocionais e com um bloqueio somato-emocional também. Então ele se baseava muito isso, através de alguns exercícios interessantes, posturas e tornar essa musculatura mais consciente. Isso vai trazer também uma alteração postural com o tempo. Até que ponto, não só ele, mas outras técnicas, o Pilates, o Yoga, o Tai Chi, a própria fortalecimento também, que sempre que você trabalha, vamos pensar assim, se cada vez que trabalhar essas couraças, esses pontos musculares e emocionais, independente com o movimento, você vai estar trabalhando emoção também. Estar flexibilizando a couraça, que eu gosto de falar. Flexibilizando essa couraça, fica mais fácil de entrar qualquer tipo de informação para você mudar, né? Emocionalmente falando, e o corpo vai dar um feedback e vai ficar também mais flexível também. Em que porcentagem isso vai ocorrer, eu não posso te falar, entendeu? Mas tem uma mudança, tem. Vários tem um pacientes alívio ali, tem um alívio. Então, paciente muito rígido, vai ficar muito menos... rígido. Vários pacientes que eu já atendi que tem uma rigidez bem aprofundada mesmo, que a gente avalia e fala, nossa, é bem rígido mesmo. Passa um tempo, tanto a nível emocional mudando um pouquinho. A parte bioquímica, né, de alimentação, que é outro ponto que influencia demais também nos tecidos. E essa questão emocional, às vezes a gente tem uma alteração, sim, de postura mais rígida. Tem alguns padrões enraizados ali, e claro, vai ser difícil mudar da água para o vinho, mas que vai ter uma melhora sim. Legal, perfeito. Falamos muito de osteopatia e de outras técnicas. Eu vou citar aqui, depois você pode dar o seu... As especialidades que você colocou lá na sua bio no Instagram. Então tem aqui naturopatia, plantas medicinais, osteopatia que a gente já Qigong, tá certo? Qigong medicinal e a própria fisioterapia também, que a gente já falou bastante. Dessas aqui ou de alguma outra, você tem alguma outra técnica que você acha, por exemplo, cada paciente que chega lá no seu consultório, eu preciso trazer para a vida desse meu paciente algo que está relacionado a essa técnica que faz bem para todos a melhor. Por exemplo, vamos supor que todos os seus pacientes, além de você fazer esse tratamento holístico base na fisioterapia e na osteopatia, tem alguma coisa que é recomendação um pouco mais genérica, não vamos colocar genérica porque mas um pouco mais que abrange a todos os pacientes que vão lá, alguma recomendação, uma coisa que você sempre recomenda e qualquer pessoa ali de casa vai ter uma melhora, não importa o que seja, algo rotineiro de clínica?
Tem. Dentro da medicina chinesa, né, que eu gosto bastante também, baseia muito na respiração. Um ponto importantíssimo, né? A medicina indiana, várias culturas aí pelo mundo, né, também já sabem disso, a importância da respiração. Então, isso é algo básico, não se paga nada, né? E É algo de graça. de graça e funciona muito bem. Então, quando a medicina chinesa sempre fala, por exemplo, hospitais na China, quando tem alguma alteração, a pessoa está numa enfermaria e consegue ainda se locomover ou está numa cama, exercícios de Qigong. São exercícios respiratórios que são exercícios para mobilizar a energia, né? Canais energéticos, né? Que passam os meridianos, né? Então, muita gente já sabe dos canais, já comenta um pouco, porque a acupuntura já foi bem divulgada, mas tem como mobilizar essa energia através de movimentos. Então, o Qigong, você faz isso. Então, da parte básica, primeiramente, é a respiração. Acalmar e respirar bem, que isso poucas pessoas sabem fazer isso. Muito importante. Desde aí, só de fazer isso, a gente já tem uma melhora em cortisol, hormônio de estresse. E a grande maioria das pessoas tem cortisol alto, entende? Está sempre alta, a pessoa que sempre tem algo para se preocupar, ou mentalmente, ou às vezes nem tem na realidade algo real, mas mentalmente ela acredita, né? Ou ela tá com esse padrão, né, enraizado. Como se fosse uma fuga ou luta. Constantemente ela tá nessa fuga ou luta. E o cortisol a gente sabe que é um dos piores hormônios. Para melhorar, sinceramente, para melhorar qualquer problema de saúde, você tem que baixar o cortisol. Se ele estiver alto, tem que baixar. Associado Porque com todas as associar, doenças claro, crônicas. com tudo, né? Tem relação com aí, síndrome metabólica, tem relação com a questão de inflamação de colite, diverticulite, rinite, sinusite, imunidade cai muito. Então, assim, questões cardíacas, É um exame muito pele. rotineiro, né, de prática clínica, assim, Mas das especialidades médicas em se geral. pede, né? Os médicos eles pedem, mas ele é muito subjetivo, né? Porque te dá um padrão lá o laboratório, mas tanto tem a nível salivar, a nível de urina e a nível sanguíneo. Então, a gente vai te dar um padrão que o laboratório coloca, mas eu falo assim, às vezes é subjetivo porque te dá um padrão, um número que você tá dentro daquele grupo, mas para ti, de repente, deveria estar bem mais alto, entende? Não funciona, de repente, esse cortisol nesse patamar. Ou então tem um padrão que está lá normal, mas você já está numa fadiga, entendeu? Então, assim, até hoje, a questão de exames de Isso é cortisol importante, né? e dessa variação é delicado. Então, o que eu gosto de fazer dessa área mais natural? Avaliar os sintomas do paciente. Tem coisas que o corpo e a fala e uma conversa e um pulso não escondem, entendeu? Não tem como. Nesses casos, por Então, exemplo, o paciente pode não ter uma alteração clínica ali, pelo menos no valor de referência lá no exame, uhum, mas ter sim uma alteração. sim. Às vezes já está em fadiga na glândula suprarrenal há um bom tempo já, então a pessoa está cansada, a pessoa engorda, a pessoa não tem ânimo para nada, não tem, tá com impotência, tá com problema de pele, né, depressiva, não tá tendo absorção bem de intestino, e aí problema de tireoide, aí começa a fazer uma Nesse caso, você vai pelo correlação. sintoma. Sintomas. Então, assim, tem que ser a parte clínica, né? É claro, aí o médico dele, né? Claro, médico comum fazer essa análise aqui, ele que vai indicar o necessário. O que eu tento fazer lá é tentar ajudar essa pessoa de maneira mais natural possível, né? Então, algo alto, vou achar isso um pouco mais naturalmente. Alguma orientação que eu posso e através da osteopatia, naturopatia, influenciar esse corpo para ele tentar baixar esse cortisol de maneira natural, dando condições para ele baixar de maneira natural. Como? Melhorando um rim, melhorando uma excreção de ácido úrico, melhorando um fígado, melhorando essa ventilação pulmonar, atividade física. Então, ele perguntou qual a recomendação no geral. Claro, respiração, mas sempre, né? Eu vou falar para quase todas as pessoas, salvo se tiver alguma restrição grave, atividade física, alimentação, que é básica, e respiração, e dormir bem. Prevenções de hábitos Hábitos, mas ajudam todos. que ajudam todos. Então, assim, isso aí não tem erro nessas orientações, né? Mas a respiração é algo assim, fácil, é prático, né? Vamos falar assim, é Acessível. fácil, acessível para fazer, mas poucos sabem fazer. Então, isso da respiração, aproveitando que você voltou nesse assunto, tem ficado aqui na minha cabeça a questão dessas práticas, por exemplo, orientais, indianas. Eu, há 2 semanas atrás, pratiquei pela primeira vez o yoga. Minha namorada, Bruna, dá aula de yoga lá no estúdio. Sim. E achei bem interessante, assim, a vivência a prática ali. E essa questão
respiratória é interessantíssimo porque ela se repete nessas culturas, né? Sim. E qual que é a relação que tem a parte respiratória com essa parte cultural? Ou você acha que não tem uma relação? Ou se não tiver, ou se tiver correlação respiração e cultura, por que que a respiração está tão presente nessas práticas que elas têm mais a ver com corpo e mente? Né? Por exemplo, meditação tem a ver com concentração. Se a gente for falar de um exercício, como você está falando, de atenção plena, que é algo que inclusive é estudado dentro da área de atividade, exercício de Sim. treinamento, a atenção plena, o foco ali, ele dá até mais resultado do ponto de vista, sei lá, de ganho de massa muscular, Uhum. de aumento de força muscular. Esse é um assunto que foge um pouco até do público que eu estou acostumado de atuar. Mas é interessante colocar que existe uma correlação respiratória com uma conexão mente-corpo no sentido mais terapêutico. Você acha que tem relação com a cultura desse povo, né, dessas regiões, ou tem a ver com questão fisiológica estritamente? O que você pode trazer dessa? Eu Você acha? acredito que tem que pensar um pouco o que que é o natural, né? O que que é o natural do ser humano. Eu gosto de sempre pensar na parte fisiológica. Então, para quando nascemos, né? O nenenzinho ali que sai, né? Um tapinha, respiração. E quando morremos também, né? Aquele primeira inspiração, né? Aquela inspiração, última inspiração, e depois se apaga ali uma vida. Está muito vinculado, né? Tem toda uma questão filosófica e grandes culturas usam porque ela trabalha muito o sistema nervoso central. Ela equilibra muitas frequências. Teta, alfa, teta, Aham. delta. Então, cria ali um nível de frequência, né, na meditação, tem um nível de frequência cerebral bem interessante. Alguns estudos já neurais falam que essas frequências têm a capacidade, muitas vezes, de reprogramar o cérebro, de criar neurogênese, angiogênese, novos neurônios ou novas vascularizações também, entendeu? Então, assim, Era a função social, eu acho que é muito importante, sim. E, por exemplo, na medicina chinesa fala que é o espírito da vida tá ali. Assim, quando você trabalha com isso e cria um sistema respiratório, você equilibra, você, a alma, o espírito, enfim, essa Uhum. energia, o chi ali, você pega do ar, né, do sagrado, do universo e coloca para dentro do teu corpo. Então você está se alimentando de ti o tempo todo, né, de energia o tempo todo através da respiração. Se a gente pensar que é algo que todos precisamos e nunca paramos, e é algo que você pode parar e falar, não quero comer fazer um jejum durante alguns dias, mas você não consegue ficar sem respirar, né? Mesmo que queira, falar, vou parar de respirar, vou parar o batimento cardíaco e a respiração, não tem jeito, é autônomo. Com algo que é vital para a nossa existência humana, vamos falar assim, a gente não consegue controlar. Curioso, Legal. né? E é interessante até dentro do treinamento, por exemplo, limiares respiratórios para a gente fazer prescrição, treinamento cardiovascular, de Sim. níveis de intensidade, nível de condicionamento, diagnóstico cardiovascular, por exemplo, vem das métricas, né? Em um determinado momento no passado, é uma convidada bem interessante, quero muito que venha, talvez ela virá, a Batista, não sei se você conhece ela, Uhum. neurocientista, Legal. muito legal o trabalho dela, a experiência de fazer biofeedback com ela. Uhum. O biofeedback ele trabalha tanto respostas visuais, né, ou meditativas, como respiratórias. Com ela eu fui aprendendo um pouco também na pós de biologia do exercício sobre variação da frequência cardíaca, que é Uhum. uma métrica Sim. interessante, tanto para diagnóstico quanto acompanhamento de melhora clínica, né? Porque tem associação, né, dessa melhora na variabilidade da frequência cardíaca com todos os quadros crônicos e estado geral de saúde. Então a gente tem várias métricas aí que estão, de certa forma, correlacionadas também com essa parte respiratória, do ponto de vista fisiológico, e você trazendo também esse ponto de vista energético, né? Que aí talvez, então, pelo que eu entendi, essa questão cultural ela une o fisiológico, une a parte mais holística, mais
mais mente e corpo para trazer essas técnicas, né? Sim. Você falou também do Qigong. Qigong tem relação com isso, Sim, então, com também, essa né? controle. São exercícios, né, de mobilizações de energia, né? Alongamentos, exercícios específicos, junto com a respiração. Então, ajuda a mobilizar essa energia e entrar esse Qi, né? Essa energia também circular toda, sai de novo. Qi é energia, então, a Isso. palavra Qi. É, uma tradução assim mais para que as pessoas entendam, sim, é energia, né? Uma energia ali para que a gente circula, né? Todo mundo tem que ter, né? Tem no corpo, né? Todos a gente tem que saber usar, né? O problema é quando a gente ou usa demais ou de menos, né? Ou desgasta demais ou de menos, enfim. E tem várias explicações em termos de doenças que poderiam ser provocadas por isso. Resumindo muito é isso, da respiração. Por exemplo, vamos nesse assunto, o shiatsu, então, vem da palavra Qi. Qi, O Qi. shiatsu, né, a acupressão, né, na verdade, é a acupuntura feita com as mãos, né? Então são os Aham. pontos da acupuntura, mas na verdade com o polegar, né, que muita gente não gosta da acupuntura, né? O shiatsu eu gosto, tem um resultado interessante, você mobilizar. Você recebeu o shiatsu ou você fez Não, eu fiz a fez formação de uma shiatsu, formação? né, junto e gosto também. Então hoje eu tento casar, né, técnicas, é o que o paciente precisa. Ah, mas vamos fazer só shiatsu, vamos fazer só isso. Não, é casar técnicas, informações e dar o que o paciente precisa no momento. Daqui um mês, de repente, a mesma técnica não vai te fazer bem naquele dia. Eu gosto Uhum. de ser um pouco mais específico. Tá, ainda naquele sentido do que é recomendado para tu, e na parte respiratória, que foi o que você recomendou em primeiro lugar, Sim. o que, que seria um exemplo prático aí? Sou muito ansioso, sou muito estressado, sei lá, meu patrão fala atravessado comigo e eu guardo aquilo para dentro de mim, mas depois estoura em casa, que é um exemplo de estresse, né? Ou então minha pressão fica lá nas alturas, ou então não sou estressado, mas sou extremamente ansioso, sempre pensando no amanhã, sempre pensando no futuro, já tenho 30, 40, 50 anos, o que eu preciso fazer, faculdade, trabalho, família, obrigações sociais, cobranças sociais. Esse paciente com queixa de ansiedade e estresse, ou isoladamente um desses dois fatores, como que ele pode começar a praticar, se você pudesse dar uma dica aí para numa situação? Olha, eu acredito que hoje em dia as pessoas com a questão emocional, né, estão muito imediatistas. Pararam de entender um pouquinho o porquê, se questionar. Lembra que eu te falei da questão de consciência corporal? É interessante para trazer essa informação tanto a nível físico quanto a nível físico e emocional também, vincular os dois. E a questão de se auto-questionar um pouquinho da ansiedade. Por que dessa ansiedade? É uma expectativa? É uma projeção? Algo que eu quero para agora? É um trauma relacionado muito comigo mesmo? Os psicólogos falam muito bem isso, os psiquiatras. Eu oriento aí todo mundo que tem alguma dificuldade a buscar esse tipo de profissional. Mas a gente tenta lá trazer um pouco essa informação a nível emocional. Você me perguntou, sim, do padrão de alguma informação a nível de respiração, mas vinculado com a ansiedade. E se essa ansiedade estiver muito vinculado com pensamentos repetitivos, que um pensamento gera uma emoção, e uma emoção vai gerar uma cascata química, bioquímica no corpo, que vai Uhum. fazer com que a pessoa se sinta como ela pensa, entendeu? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque não adianta de nada, de repente, ela vai num ginásio. Não é que não adianta de nada. Claro, vai ter um benefício corporal de ela fazer atividade física, de ela gastar esse estresse. Mas se ela não se auto-entender, se ela não se auto-questionar, se não começar a fazer alguns questionamentos e procurar uma ajuda interna, essa ansiedade ela não vai passar com uma resolução muito fácil. Eu falo que é só Uhum. empurrar a sujeira para baixo do tapete, né? Em algum momento o copo d'água vai cair, que eu falo que a enfermidade vem quando o copo d'água está cheio, você não tem condições fisiológicas de adaptar com esse estresse. Todo mundo vai ter estresse, entendeu? Agora, a Sim. forma e o jeito e a capacidade que o teu corpo vai ter de adaptar-se com esse estresse é onde virá uma enfermidade, tanto câncer quanto qualquer tipo de doença. Então, Uhum. dito isso, eu acho que as pessoas têm que se questionar um pouquinho, né? Das Das causas. causas, e muitas sabem as causas e dói, né? Saber as causas, né? É um pouco sofrido muitas vezes Uhum. saber as causas. Mas aí procurar uma ajuda, né? Eu faço, por exemplo, com a parte, essa ajuda e essa meditação me ajuda muito com o Tai Chi, porque mobiliza e me traz muito comigo mesmo. Então,
essa autoconsciência também e as plantas medicinais, né? Então, cada um acho que tem que escolher, tem que ter algo e tem que ter um hobby para fazer também, né? Então, eu gosto muito de planta, né? Fico parecendo um velhinho de 80 anos às vezes, que eu fico lá com a tesourinha lá e Inclusive, você tem um fico lá, espaço bem amplo lá, né? gosto. Você faz o Eu plantio. faço muito remédio de plantas, né? Eu mesmo, às vezes, colho, cuido lá, então é bem bacana. Mas é um hobby, né? Também, né? Então, é um passatempo com hobby. Então, acho que cada um tem que encontrar isso com atividade física, mas eu falo que seja um hobby realmente, eu falo assim, que move borboletas na tua barriga. Tem que ser algo assim, aquela sensação, sabe aquela sensação da primeira paixão, quando você apaixona a primeira vez, então, ou pelo menos o primeiro, segundo ano, né, que tá muito ainda pessoal animado. Enfim, que deveria ser sempre, né, mas Você tá acaba... desanimando quem não, ainda não chegou lá, hein? não, pelo amor de Deus, que continue. Mas que deveria ser sempre, Eu tô mas com 8 meses, hein? muita, muitas vezes acaba diminuindo, né? Mas esse tipo de sensação de borboleta na barriga, que eu acho que é a pessoa quando faz alguma coisa de hobby ou de trabalho, eu falo assim, eu sou um grande afortunado porque meu trabalho é meio um hobby, né? Então eu trabalho sorrindo, eu falo, porque é muito Que bom, né? gostoso. Porque você trabalha fazendo o que você gosta e estimulando e tentando ajudar de uma maneira positiva. Então, eu gosto de até falar assim, eu não fixo muito em, será que vai melhorar aquela expectativa? O quanto vai melhorar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ajudar a melhorar? Já passei dessa fase, Aham. entendeu? Faço o que eu posso, o meu Faz o seu melhor melhor. e pronto. E o que a pessoa vai reagir, como ela vai reagir, isso daí tem várias variáveis que não dependem de mim, mas fazendo bem e gostando do que faz. Então eu acho que esse questionamento dessa ansiedade passa muito porque a mente está muito volátil, está muito dispersa, com tanta informação, tanto, enfim, internet e tudo, né? Na É época isso que eu ia falar. Tempo já de tela hoje, é, ansiedade, já vídeos curtos pra pessoa ver e só entrega daquilo que você já tá acostumado a ver e você vai ficando viciado e quando vê passou uma hora e meia, 2 horas e você tá preso ali e numa gera tela, uma... né? E isso gera toda uma informação e essa falta de autoconhecimento consigo mesmo. Então, dito isso, eu acho que tanto um lado de a pessoa procurar uma alternativa de algo que ela não faz, né? Não adianta, como dizes, querer o resultado diferente com o mesmo estímulo, né? Então, É, tem que fazer algo distinto. Então, e se permitir um pouco isso, porque tem muitas pessoas que falam assim: eu não consigo isso, eu não gosto. Mas não se permite, entendeu? Tente um pouquinho, persiste um pouquinho, dá uma abertura, dá dúvida. E para alguma coisa entrar na tua cabeça, tem que dar uma abertura de algo que você acredita que isso não seja verdade plena e absoluta. Você tem que ter uma dúvida para isso, porque se você tem uma afirmação que isso não vai funcionar, que isso não é bom, dificilmente você vai dar uma abertura para algo. Então eu falo assim, dá uma abertura na dúvida e se joga um pouquinho a provar, entendeu? E essa autoconsciência também, eu acho que é por aí. Aí depois entra toda a questão de respiração, de atividade física, que isso vai ser para todo mundo, são vai ser manobras que vão uma ajudando. manobras, mas esse lado mental é algo que eu vejo bastante. Isso que você falou, por exemplo, da paciência, eu achei um ponto legal pra gente falar, porque, por exemplo, às vezes eu faço uma analogia, né, com o paciente ou com o aluno, eles são muito imediatistas, como você falou. Aí é um nível de ansiedade, ou um nível de pressa. Tem também uma questão de trauma, de frustração, porque já interviu com determinadas especialidades e não teve sucesso. Então, várias situações que vão fazendo a pessoa ficar retraída. Muitas vezes a pessoa desiste de si, ou não acredita que é possível. Tem muitos casos assim. Acredito que você também deva Sim. receber muito, principalmente você que trabalha muito com cor, né? Tô errado ou não? São muitas limitações, dor, é nesse sentido mais que você trabalha, assim, a queixa genérica, assim, maior parte dos pacientes, ou É, não a, necessariamente. a queixa principal é dor, né? Quando as pessoas chegam, principalmente, sim, no geral é dor, Muitos mas com frustração de não ter ma- conseguido. isso, mas está muito associado com as questões emocionais, porque a hora que a gente começa a entrar no debate e fazer uma anamnese, começa a avaliar que sempre que melhora o emocional, a dor ou diminui ou vai embora, entende? É Alguma, muita correlação, alguma né? correlação grande tem aí, se é causa e efeito, mas que tem muita correlação, tem. Então tem que ser trabalhado tudo, entendeu? Eu gosto assim, eu acho assim, ninguém tem que roubar o espaço de ninguém Sim. entrar, mas eu acho que é muito difícil, eu acho que hoje o profissional, ele tem que ser um pouco, não é digo saber de tudo, mas pelo menos ter um pouco de informação, até um pouco mais profunda, para orientar
a pessoa, pelo menos, a procurar alguém, a buscar alguma coisa. Isso. Porque se você fica muito. Não tem nenhuma informação de nada, muitos casos seria uma utopia chegar e falar para a pessoa, falar, olha, procura tal médico isso, e a pessoa conseguiria ir em todos ao mesmo tempo, cada um ia ter um. Não ao mesmo tempo, mas vai em um especialista, ele vai dar uma informação específica, já vai passar várias variáveis ali que poderia melhorar. E seria o correto, eu acho, no geral, né, de todos os profissionais, mas isso é bem complexo, porque envolve Sim, muitas áreas, envolve muita coisa. Então, eu acho que pelo menos assim, não só o básico, mas um pouco mais aprofundado, pelo menos para orientar, buscar sim, alguém sim. ou passar algum tipo de informação, isso é válido mesmo, né? Então, mesmo, por exemplo, com plantas, né? Com plantas eu acabo orientando muito. O que que custa, de repente, se você conhece um tipo de planta medicinal, falar para a pessoa, olha, tem chá tal, tem como fazer assim para melhorar teu fígado. Se melhorar o fígado, pode melhorar teu ombro também, pode melhorar tua insônia, tua dor de cabeça, tua raiva. Tem um chazinho ali que vai melhorar a tua ansiedade. E aí, opa, se eu baixo cortisol, de repente ela vai treinar melhor, vai ter um rendimento melhor também. Então, assim, começa a casa Afeto emocional e afeta retroalimento. emocional e assim vai, né? Então, eu acho que essas orientações, elas são válidas, são necessárias. É isso que você falou do conhecimento, talvez não aprofundado, mas porque é impossível se aprofundar em todas as áreas, né, da Uhum. saúde. Mas um pouquinho da proposta do podcast é justamente isso, trazer a informação, sim, pro leigo ou pro público final, né, aquele que vai consumir conteúdo de saúde ou que está buscando uma ajuda, mas também os profissionais, por que não conhecerem um pouco de outras áreas? Eu acho isso bastante importante também. Na medida que você conhece mais da outra área, além de ter um respeito e você, tanto pela outra área, né, pelo seu colega, como pelo seu paciente, ou seu aluno, ou seja o que for, você vai encaminhar ele para aquele especialista que é mais pertinente com relação àquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, uma coisa que acontece muito na educação física, ou no personal, no treinamento, é. Eu estava conversando outro dia com uma colega médica a respeito disso. Existe uma resistência de indicação do médico profissional de educação física. Aí existem vários assuntos polêmicos com relação a isso. Mas, de forma resumida, o que, que acontece? O médico, ou vou dar duas situações. Ou aquele médico nunca praticou atividade física, né? Ou então ele acredita que só existe uma forma de se treinar. Então ele já conhece exercício físico, ele vai na academia, ele vê, tem peso batendo, música alta, o pessoal só fala de barriga trincada, músculo e tudo mais, né? E Sim. emagrecimento. É sempre esse discurso. Então, meio que o exercício ele foi colocado numa caixinha que é só para um público que gosta e que já treina e que já tem o corpo belo e tudo mais. Sendo que a gente tem toda uma outra área, que é um pouquinho do que eu busco fazer aqui, de trazer a importância do exercício para todas essas áreas, para o estresse, para a ansiedade, para a lesão, para um quadro crônico de doença, né? Inúmeros fatores. E aí onde entra normalmente a indicação do médico, seja para uma autoproteção ou uma falta de conhecimento da área de exercício. Ele normalmente vai indicar hidroginástica. A gente ouve muito por aí. Por quê? Porque tem menos impacto, tem menos peso ali, então vai ter uma carga menor, um volume menor, o Sim. treinamento vai ser mais seguro, teoricamente. Mas vamos supor, um idoso que tem osteoporose, né? Então ele precisa ter cuidado com relação à sobrecarga, a impacto. Precisa. Porém, se ele vai numa hidroginástica, ele vai ter, às vezes, uma melhoria aqui, assim, pequenininha, e depois ele vai parar de evoluir. Se eu colocar esse indivíduo em situações que vão forçar até a estrutura óssea em si a fortalecer, a ganhar densidade, ou a própria musculatura a proteger melhor essa Uhum. densidade óssea, que já está porosa ali, né? Já está toda fragilizada, aquela Sim. estrutura. Se eu submeter esse indivíduo a impacto, e eu não estou falando de impacto grande, às vezes a gente associa uma palavra ao extremo, né? Força a gente associa Ah, ao cara muita super força, forte. sim. Peso a gente associa um peso gigantesco. Impacto a gente associa, o cara vai ficar pulando de caixa igual, por exemplo, no CrossFit. Não, o idoso ele vai precisar de um nível de impacto ideal para ele, que vai ser avaliado por um educador físico ou um personal trainer. Assim como a atração muscular também para uma alta Sim. atuação nessa parte
óssea, né? De densidade sim. óssea. Então, o exercício contra resistência, que a gente chama, que seria uma musculação, seria, por exemplo, um pilates, né, que é mais da área da fisioterapia, um yoga, que tem sim posturas ali mais paradinhas, Uhum. isométricas, que vão também ajudar na parte de resistência, porém com suas limitações, seja de amplitude, seja de carga. Então, tem sim, muitas vezes, uma falta de conectividade entre o conhecimento da área do outro, e aí, de forma defensiva, o profissional indica, mas indica aquilo que vai dar menos resultado, Uhum. né? Sim, concordo. Então, por isso eu acho importante dessa questão da troca. Por exemplo, osteopatia, do teu trabalho, indico o seu trabalho, mas minuciosamente eu não saberia explicar como você sou, obviamente, né? Você fez formação, passou por 6 anos, muita prática clínica. Então é legal trazer essas informações pro profissional de saúde, seja de qualquer área, quanto para o público final entender, porque ele não sabe o que ele procura quando ele tem uma dor, né? Ele vai num clínico geral, ele vai no ortopedista, ele vai no fisioterapeuta, ele vai no educador físico. Então é um pouquinho disso, quebrar, fragmentar as áreas das suas importâncias, não necessariamente delimitações, mas eu acho que é legal isso, trazer a informação de uma forma mais acessível ao público sobre aonde ele pode procurar ajuda, né? Então você trouxe bastante essa coisa mais holística, até voltando na palavra que a gente falou várias vezes. O que significa essa questão do trabalho holístico? Porque para que você entenda por que eu estou perguntando isso, porque tem muita gente que às vezes tem preconceito com relação à palavra ou com relação a tratamentos que são holísticos. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, a parte, hoje em dia, né, tá muito de moda, né, a questão de tratamentos holísticos, vamos falar assim. Vamos falar assim, o holos, né, o todo, né, a trabalhar o todo, com o corpo como um todo, né, como que eu posso te explicar? Abordagens que integram a questão de tratamentos como um todo. Então, ter uma abordagem, pensar no físico, pensar no emocional, pensar no nutricional, tá. Dito isso, Energético necessariamente entra energético, também ou não? sim, poderia abordar. Energético também é que, assim, a gente poderia falar de várias maneiras, mas energético, emocional, se trabalha energia, emoção, enfim. Mas esse eixo, essa trindade, vamos falar. Tá. Tá. Qual É, nutrição? é a parte nutritiva, né? Porque é muito importante como se alimenta e como colocar energia através dos alimentos, como colocar energia através do ar, né? Da ventilação e da respiração, por isso se fala muito. Então, nós nos alimentamos e respiramos, do que comemos e do que digerimos do que comemos também. Não é que é só do que comemos, né? Do que digerimos e do que pensamos. Entendeu? Então, isso é muito importante. Dito isso, a questão holística veio à tona aí nos últimos 10, 12 anos, né, de trabalhar de maneira integral. E isso foi muito bom. Essa explosão de tratamentos, de terapias, foi muito bom porque para muitas pessoas que não tinham possibilidade de ir numa cidade, a internet, né, trouxe muito com isso também, as lives e tal, os cursos online. Então, isso trouxe mais consciência, eu acredito, para as pessoas, no geral, para elas serem donas da sua própria saúde, ou pelo menos não donas, mas conseguirem ter uma visualização, uma consciência maior do que acontece, do que passa no seu corpo. Então, esse tratamento holístico vem com isso. E todas as medicinas antigas nunca se trabalhava só o corpo. Você Sim, pega sim. ali na antiga Grécia, pega antigo Egito, pega a parte de antiga China, Japão, Índia, todas tentavam trabalhar de maneira casada, tudo. É muito difícil. Antigamente o médico não tinha a separação muito das matérias, então ele tinha que saber filosofia, ele tinha que saber astrologia, ele tinha que saber botânica, tem que saber muita anatomia, fisiologia, entendeu? Então é muita coisa que eu gosto bastante e eu, assim, estudo bastante isso também. Tento integrar isso, mas eu entendo que para ser de maneira, assim, didática, isso numa faculdade seria muito difícil, né? Mas eu acho algo muito bonito. Então, pelo menos ter essa integração, ter essa visualização, esse holístico, esse todo em cada área, cada profissional que vai fazer, tentar, não é que precisa entrar na área do outro, mas tentar o que é uma visão um pouco mais global, mais integral, tentar escutar um pouco o paciente, tentar escutar a pessoa, ali não está só um paciente, uma pessoa que está te pagando, enfim, que está te procurando,
Tá ali um ser humano com várias questões emocionais, físicas. Então não tem como eu tratar o Leandro só, entendeu? Ah, vou tratar o ombro do Leandro. O Leandro não é o ombro, vou tratar a coxa do Leandro. Então, essa visão holística que já se fala muito hoje em dia e que está sendo bem abordada e sabe-se que o corpo humano, como ele não é linear, precisa muitas vezes dessa visão holística. Então, a gente, como profissional da saúde, tenta, se não vai conseguir, claro, fazer tudo, porque não é essa o molde, né? A gente orienta o que pode, mas pelo menos orientar em alguns casos. Então, já tive casos, por exemplo, em pacientes que chegaram lá, fiz avaliação, muita dor na coluna torácica, uma região ali do tórax, e eu senti que não era algo muscular, não era algo visceral, era algo oncológico, entendeu? Eu falei para a mulher, falei, olha, vai procurar um pneumo para a senhora fazer uma avaliação, né? Fechar um Fechar um diagnóstico. diagnóstico, né? Foi procurar e realmente era, e já estava bem avançado. Então, assim, tem algumas questões que a gente pode orientar e ainda dá tempo, né? O que você Sim. pode salvar uma vida, você pode pelo menos. Teve uma outra que estava com uma cirrose a nível hepática também, então quase uma cirrose, eu orientei a procurar um hepato e deu tempo e ainda de tratar esse fígado. Então, assim, e ela não ia em médico quase, então chegou a mim, entendeu? Então a gente tem essa responsabilidade também de orientar e poder, ó, vai dar uma olhadinha no teu fígado aqui que não tá muito bacana, em teu rim, vai fazer um exame um pouco mais detalhado, entendeu? Então tem algumas questões que através de pele, de íris, de cabelo, como eu tô te falando, dessa avaliação mais holística e natural, você consegue saber muita informação. Outro caso, assim, só para a gente citar assim, exemplos, questões vasculares, uma perna, uma região ali de membros inferiores com bastante edema, cura um nefro, né, um médico de rins, que alguma coisa ali não está bem nas pernas, né? E aí depois de um tempo o filho deu a notícia que tinha falecido por questões de insuficiência renal aguda, entendeu? O paciente foi atrás do especialista. Foi depois de muito tempo, né? Não acabou não Demorou. orientando, Não deu não muita foi, fé. não levou muito assim, né? Então, assim, tem algumas questões que a pessoa até vai e orienta e você consegue ajudar bastante, é claro, vai da pessoa da orientação, falar, ó, vai procurar isso e tal, porque não tá muito, orienta, né, a família, mas o corpo humano fala, né? Como eu tô te falando. Então, esse tratamento holístico, eu acho que é responsável de qualquer profissional, pelo menos, orientar por uma procura para poder ajudar o outro também, né? Legal. Isso que você falou, me surgiram duas perguntas. Vou lembrar das duas. A primeira, duas perguntas e suposições, na verdade, né? Vou fazer as duas na sequência e respondo. O osteopata, ele seria um clínico geral da fisioterapia? E o profissional holístico, ele seria o profissional que ele busca aprofundar em outras áreas que são complementares à sua área? Porque você falando me veio um pouco dessa dinâmica, dessa interpretação. O profissional holístico é aquele profissional que busca aprofundar áreas complementares à sua área de formação básica. Profissional holístico é que assim, a descrição disso, por exemplo, um médico chinês que faz acupuntura pode falar que é um profissional holístico também, porque se você trabalha o sistema energético, faz esse sistema funcionar, você está trabalhando a nível do todo também. Então, Entendi. isso daí vai ter Tá uma mais ligado ao repercussão. todo. Tá ligado com o todo. Então, assim, tudo que você faz correlacionando e tentando fazer integração é um terapeuta holístico, é um trabalho holístico também. Um trabalho de regressão, um trabalho de constelação familiar, enfim, tem várias técnicas e várias questões que você pode trabalhar de maneira holística também. Até na academia, um trabalho funcional, você pode fazer de maneira holística. Pode começar a casar fibras musculares lentas, rápidas, isso. Pode começar a criar padrões de obliquidade, treinos, enfim. Você pode trabalhar de maneira bem holística e isso vai ter uma repercussão. Opa, vamos fazer um tratamento aqui de uma cadeia muscular que vai afetar o rim esquerdo dele, que vai ajudar com uma drenagem do canal. Interessante. Tal. Opa, entendeu? Vamos fazer, por que não? Você então, conhece assim, algum profissional dessa só aqui, área? na minha cabeça tem muita coisa aqui. Vamos aparecer aí, pessoal. Na minha cabeça tem muito, mas poderia fazer, assim, é só para você pensar, tendo uma ideia, conhecendo o corpo humano, anatomia, fisiologia, como funciona, e pensando um pouquinho mais a nível holístico, eu falo um pouco mais fora da casinha, você pode, tudo, pode dar uma abordagem desse termo mais holístico como um todo. Então, eu gosto de uma parte física, como te falei, Osho e as atividades físicas, e o outro lado todo de plantas, porque é algo, e depois a gente pode entrar nesse tema aí que tem, acho que algumas dicas interessantes,
e que é a questão de plantas medicinais, né? Que isso pode ajudar bastante também Vamos e falar entra das muito no plantas. holístico também. Eu acho legal entrar, porque já tá indo pro final. É, fala aí pro pessoal, primeiro, como que surgiu essa questão das plantas para você, resumidamente? Quais são as plantas que você mais indica? Acho interessante também você falar do cannabis. Tá muito. Hoje em dia tá bem difundido aqui no Divulgado, Brasil, né? né? Então, como você entrou nessa, Ó a é, polêmica. se cortarem errado vai pegar Não, mal. mas pode perguntar, a gente responde. Como que você entrou nessa das plantas, seu interesse pessoal? Quais você indica e sobre o cannabis? Um Então, resumir de cannabis. a questão das plantas, né? Desde pequena, minha avó, ela sempre gostava, né? Então, tinha muitas plantas na casa dela. A clínica atual onde eu trabalho, eu comprei lá, foi a casa da minha avó por 50 anos, né? Então, lá eu cresci lá, né? Ela sempre teve muitas plantas, eu tinha curiosidade, perguntava, aquele neto que ficava ali, Você às vezes, sabe o nome das plantas? Se a questionando. gente for numa floresta aqui perto. Não todas, que são várias, né? Mas algumas eu acredito que sim. Então, dito isso, eu já tinha esse gosto. Aí depois, quando eu fui estudar fisioterapia, que já entra nessa parte mais natural, mais holística. Aham. Aí depois eu fui para a naturopatia. A naturopatia engloba questões de óleos essenciais, tratamento com tinturas, medicamentos feito com plantas, chás, enfim, medicina chinesa. Entra muito, Naturopatia é uma formação uma também. formação também. Entendeu? Eu fiz lá na Espanha. E isso entra muito essa questão de conceitos de introdução de medicina naturalista dentro da naturopatia. Então, dito isso, a gente aprende muito a questão botânica da planta. Então, assim, para que serve uma melissa, por exemplo, acalmante, ansiolítico, tal, tem uma função bioquímica no corpo. Agora, uma questão é aprender a parte bioquímica e outra coisa é você colocar a mão na massa e pegar e plantar, ver nascer, cortar, extrair o óleo, fazer toda a preparação. Isso a gente fala que é um trabalho, para quem acredita, também espiritual com a própria planta também. Então a gente fala que nós dinamizamos. Como a homeopatia tem a função de dinamizar, né, os medicamentos homeopáticos, fala-se ali que não tem mais a parte bioquímica da planta, né, do composto ativo. O que tem ali dentro é frequência, energia. Então, dentro dessa parte de fitoterápicos, de plantas medicinais, eu gosto muito de falar que também tem como dinamizá-las, tem como deixar energizadas para ter uma atuação, uma função emocional no corpo da pessoa, na mente, enfim, para trabalhar a saúde. Então, Processo de construção, assim, lá como um leigo, tá? O terreno, a forma de plantar, a quantidade, a posição, como você vai cuidar astrologias, disso. lua, tudo vai Várias influenciar. coisas vão afetar. Vão afetar isso. Mas assim, para não ficar assim muito complexo para a pessoa falar, nossa, mas e aí, né? Não, um simples chá em infusão vai te fazer muito bem, vai ser benéfico. Eu gosto de falar que o perfeito não seja inimigo do bom, entendeu? Porque senão a Uhum. pessoa quer fazer a situação Que é a perfeita e história não do faz nada. gado, né? De qualidade, de não E qualidade, não, né? e acaba não fazendo. Da Então, assim, fruta, tem que do. fazer, vai ter uma reação muito positiva. Então, dito isso, tem várias plantas que vão trabalhar com várias doenças que vão ajudar muito. Por exemplo, no Japão, protocolo de tratamento a nível oncológico, lá eles colocam própolis verde no protocolo de tratamento. Própolis verde é feito numa planta nossa aqui, do nosso cerrado, que é o alecrim do campo. O nome botânico dela é Bacharis dracunculifolia. É uma planta bem interessante, não tem nada que ver com o alecrim de cozinha, que aqui lá chama Rosmarinus officinalis, que é do Mediterrâneo. Essa daí não. Essa daí é do nosso cerrado, é brasileira. É uma das melhores anti-inflamatórios que tem, imunomoduladores, broncodilatadores, trabalha muito com pulmão. Tem a ver com aquele mel, não? Pode ser feito, né? A abelha também tira a seiva dela, pode fazer mel dela também, né? O alecrim do campo, O mas extrato, o né? própolis, né? O que é feito, a abelha faz, né? A extração mesmo e depois faz o própolis dessa planta. Então, assim, tem uma função fantástica, usando em tratamento oncológico lá, entendeu? Enquanto a gente aqui, entre aspas, não valoriza muito, não se usa muito. Paciente com câncer, no geral. Não, é imunidade muito baixa, com várias questões, várias doenças poderia ser utilizada. Isso já se sabe, por questões pulmonares, ela é muito útil. Anti-inflamatório, qualquer quadro Anti-inflamatório. Eu inflamatório. mesmo tomei, eu peguei Covid 2 vezes, né, na pandemia, mas com nada grave, fiquei bem. Então, assim, eu falo assim, que eu acho que é difícil algum vírus ficar aqui quando eu coloco as plantas e os chás aqui dentro, porque tem alguns aí bem fortes, mas funciona muito bem. Vamos lá, questão da polêmica, quanto à questão do cannabis. Só um momento antes. Não, diga, vamos lá. Flora intestinal também tem alguma.
É um assunto novo aí, relativamente na medicina também. Então, de intestino, de flora, Flora intestinal. A gente já muita gente com problema, né? muita gente com alteração devido à alimentação, tá claro, alimentos industrializados, a gente já sabe, tá cansado de saber o que afeta, o que que é bom comer, o que que não é bom comer, ou seja, alimento real, o mais natural possível, e isso é o melhor sem muito segredo, tá? Tirando aí com várias variáveis que tem que ter, mas um padrão básico. E o que afeta demais a flora intestinal, que poucas pessoas falam, é o estresse. Principalmente o cortisol alto, que eu te falei, acaba com bactérias boas no intestino grosso. Então, isso tem que melhorar e muito. Toda a parte de comida industrializada, melhorar, comer comida real, atividade física. E, claro, tem plantas para diminuir um pouco a questão de inflamação de cólon, para melhorar a absorção, para controlar a questão de ácido clorídrico no estômago. Se tiver alterado o ácido clorídrico, enzimas pancreáticas, não vai chegar bem. O bolo ali, a questão do quimo, do estômago até intestino delgado, e não vai ter uma absorção muito boa, pode podrir, pode fermentar. Então, tudo de repente começa com ácido clorídrico no estômago. Eu falo assim, muitas questões de intestino, de intestino preso, infecção, colite, diverticulite, tem uma correlação grande com questão de pH em estômago. E pH tem muita relação com quem? Quem comanda pH? Questão de nervo vago, sistema nervoso central que manda informação, ou seja, estresse. Aí a gente já cai de novo no estresse. Por isso estou te falando, é um ponto que tem que ser abordado sempre. A questão do estresse tem que diminuir. Tem alguma planta que você recomenda ou isso vai depender do caso? Então, vamos lá. Tem vários motivos, né, para chegar nesse. Tem assim, vamos várias lá. Causas. Várias causas para chegar nesse estresse. Então, fora aquela questão que eu te falei da autoconsciência, a pessoa fazer um questionamento, tem algumas básicas. A melissa brasileira, muita gente fala mesmo. A erva cidreira mesmo, que é básica para acalmar, para dar aquela, relaxar um pouco. Ela tem uma função pulmonar interessante, função de intestino delgado, diminuir inflamação de intestino delgado, grosso. Então, assim, melhora muito. A Lípia alba, que é o nome botânico dela, que é a melissa brasileira, outra erva cidreira, essa é a melissa brasileira, que é muito boa, que tem uma florzinha meio roxa, ela é verdinha, meio aveludada, e tem uma florzinha meio roxa. Sai um óleo essencial bem cheiroso, bem gostoso, bem doce. Então, são plantas bem interessantes. Tem uma planta que eu gosto muito, que é indiana, que é a ashwagandha. A ashwagandha eu falo que é um imunomodulador, modula o sistema imune, e um adaptógeno. O que é um adaptógeno? São substâncias que foram criadas, na verdade, foram dados esse nome pelos russos, na verdade, porque os soldados, quando tomavam esse tipo de substância, conseguiam se adaptar a ambientes hostis. Então, ambientes que lá estão 30, 20 abaixo de zero, com chuva, com neve, e ela cresce tanto em ambiente baixo de zero, quanto cresce num calor bem grande também. Então, ela se adapta de acordo com o ambiente, trazendo essa informação também para o ser humano. Trazendo, bem interessante. Então, são plantas que ajudam muito com o estresse no geral, entendeu? Dosificação é muito particular, muito peculiar de cada caso, cada pessoa, cada peso. Aí o especialista que vai indicar. E mais em forma de chá, se pode fazer de uma maneira um pouco mais segura, se não tiver alguma contraindicação, por isso que é interessante procurar um especialista, e até mesmo para evitar pessoas que tenham... Efeito colateral. Uma pessoa que está gestante, então, enfim, diabético. Então, tem algumas que tem que ter algum cuidado, por isso tem que ter essa procura. Essas são algumas em termos mais assim lícitas e normais, né? Hoje em dia tem um debate do cannabis. Cannabis nada mais é que uma planta, o pessoal polemiza muito, né? Em termos dela, mas é uma planta que tem mais ali de 750 compostos ativos dentro dela, entre eles, 2 deles, que é o CBD, o canabidiol, e o THC, tetrahidrocanabidiol. Esses 2 têm a função ali, os mais conhecidos. Um é psicoativo, onde as pessoas e a maioria das autoridades acabam falando a questão dos problemas, supostos problemas que poderiam ter, e do CBD, que hoje em dia já está autorizado desde 2017, com questões de baixar a inflamação, ansiedade, sono. Então, isso está provado já. Para dor também. Para dor, anti-inflamatório, um princípio ativo da planta. Mas já tem vários estudos, entre eles o Observatório de Cannabis Medicinal de Madrid, que eu conheço lá, o rapaz lá chama Manuel Guzmán, o professor. Então, é o que rege, o que comanda esse tipo de estudos lá na Espanha. Na Europa já tem várias divulgações onde se fala-se que o óleo da planta como um todo seria mais benéfico que somente o CBD, entendeu? Então, ou seja,
Sabendo isso, hoje em dia aqui no Brasil já tem alguns médicos. É o que está sendo liberado aqui. Aqui O já uso do tem, já óleo. tem alguns. O óleo de CBD já está liberado há muito tempo. O óleo de CBD com THC, com uma pequena proporção, se não me engano, 0,3, aí já se pode prescrever também. Mas com a planta como um todo, ainda tem algumas limitações, sendo que se consegue os pacientes na justiça com isso, com pedidos e tudo, tendo esse tipo de orientação. Então, tem alguns estudos, já se sabe. Então, são 750 compostos ativos e a natureza não faz nada muito sem sentido. Sempre que você isola, isso não estou falando só da cannabis, você isola qualquer princípio ativo, você pode potencializar seu efeito benéfico, mas também seu efeito maléfico. Entendeu? Então, tem agonista antagonista na natureza. Então, de repente, quando você toma um chá da planta como um todo, de outras plantas, enfim, você consegue ter esse controle. Quando você isola muito, você pode fazer um medicamento isolado no laboratório, mas isso tem os efeitos que tem. Então, eu gosto de falar A que questão da dose que serve para qualquer droga, seja farmacológica. então assim, um médico vai orientar, hoje em dia já está bem mais divulgado, mas é um tipo de ferramenta, é um tipo que se usa e está tendo resultados muito benéficos. Eu sou defensor porque eu já peguei paciente que tinha criança que tinha 50 convulsões por dia, a criança, e começou a tomar e acabou a convulsão. Outros com câncer, que tinha várias questões oncológicas, já está aprovado com dores, insônia, acabou também. Então, assim. Tem chegado bastante lá. Já Com tá sono também, para mim lá. com sono, com Com o uso de insônia, o canabidiol óleo, o e canabidiol. Então, assim, ajuda bastante. Mas ainda assim, eu acredito que num futuro breve, eu acho que tanto não digo o canabidiol só, mas o cannabis, quanto as plantas de poder, né, que eu sou um estudioso dessa área também, de cogumelos mágicos, os cactos, isso daí vai ser o que foi a penicilina, os antibióticos foi no século XX para a humanidade, isso daí vai ser no século XXI, entendeu? Esse tipo você de acha que ainda substância. vai acender isso daí? O Eu, mercado disso. não, eu tenho certeza. O mercado acho não, tenho certeza, porque já tem em outros países muito. Na Inglaterra mesmo, eles usam os cogumelos mágicos, que né, falam as psicodélicas, né? Psicodélicas, de maneira para tratar, por exemplo, depressão profunda, alcoolismo grave, vícios em drogas pesadas, a pessoa dá um reset, né? Então, assim, o psiquiatra supostamente come um pouco, o paciente come e fica ali 7, 8 horas ali fazendo um trabalho, entendeu? Tem que ter uma orientação, claro, lá já se usa já dessa maneira. Aqui no Brasil tem um médico da USP já divulgando já bastante sobre os psicodélicos, então já mostrando bastante os resultados e os benefícios. Que é permitido só para pesquisa. Ou só não é utilizado, é tudo Não liberado. não é ilegal, né? Na verdade, em termos você ter um cogumelo em casa, você pode ter, né? Um Só não cactus é em casa, você pode usado ter. clinicamente. Não é usado ainda clinicamente, ainda está um pouco longe ainda, né? De se usar, mas vai ser utilizado sim. Então, dito isso, a pergunta que você me falou, eu acho que é uma ferramenta, como você disse, bem usada, mas como tudo a dose faz o veneno, entendeu? Hoje em dia já se sabe, por exemplo, só para deixar isso relatado, que a nível, a primeira substância, num geral, tem muita gente que defende e fala assim, nossa, mas isso daí pode trazer algum problema. Hoje em dia, o principal vício é álcool e tabaco que entra, entendeu? Cigarro. Depois poderia ter outras, e isso daí já está provado que a adicção disso é bem mais permanente, bem mais forte do que o próprio cannabis. Não quer dizer que não tenha algum tipo de adicção, mas ela é mais fraca do que a nível alcoólico e a nível de tabagismo, que são legais, né? Então, isso é um debate que eu acho que poderia, se no futuro o pessoal pensar, mas que em efeito medicinal tem um efeito bem interessante. Fabrício, já encaminhando aqui para finalização, pedir para você dar suas redes aí, seus contatos. Bom, primeiro eu queria te agradecer por seu tempo aqui. É sempre gostoso conversar com você em off e também ao vivo. Mas eu acho que seria muito legal a gente falar mais, a gente fazer um novo episódio, porque tem muito assunto aí, aprofundar, de repente, alguns temas. Tem bastante coisa que dá para falar aí. Para ser falado. Frisando mais uma vez, é claro, são ferramentas, né? Aquela história do prego, martelo e parafuso. São ferramentas. Você não tem conhecimento, né? Busque um profissional para auxiliar, porque existem essas ferramentas, porém precisa ter alguém por trás para poder saber manipular. Como um estalo no pescoço deve ser orientado por um profissional, determinada planta, determinado
produto, natural ou não, né? É interessante se você não tem conhecimento pleno Sim. de averiguar aí com certeza, né? Assim como o Fabrício frisou. Obrigado você que esteve com a gente até aqui. Esse foi o segundo episódio, nós teremos episódios semanais aí. Mais uma vez frisar, se inscreva no canal porque ajuda bastante. A gente precisa de 1.000 inscritos para poder fazer as nossas gravações aqui de fato ao vivo. Por enquanto elas são lançadas com um dia de atraso por conta da quantidade de inscritos. Obrigado pela sua presença. Fabrício, se despede aí, deixe suas redes, por favor. Eu Obrigado agradeço pela aí o presença. convite também, né? Foi um bate-papo bem interessante, né? Eu acho que é bacana para começar a trazer um pouquinho essas ideias para as pessoas terem um debate, né? Esse espaço aí que você proporcionando, eu acho que é interessante para, como diz, mais consciência em tudo. Então, agradeço aí e aqui estamos. Quando queira, pode Deixe chamar suas que redes aí, o a principal. página do Instagram do Instituto, né? Chama Instituto Lendinara. Lendinara. Depois Então, vai colocar na descrição aí também. colocar na descrição. E Facebook, né? Fabrício Ramos Osteopata. Mas é mais a página do Instagram que tem mais lá conteúdo de dicas no geral, de saúde, eu acho que mais interessante. É Feito. isso. Obrigado, Fá. Obrigado. Um Obrigado, abraço. pessoal. Obrigado, pessoal.